É isso aí, galera. Vamos lá. Mais um vídeo aqui para o nosso canal. E hoje nós vamos falar do nosso Alzirão ALZR11. Saiu aí notícia ontem. Tô gravando esse vídeo aqui no dia 21 de janeiro. Saiu ontem ali de noite uma notícia envolvendo a aquisição de dois imóveis, um aqui no estado de São Paulo, outro lá no estado do Rio, na cidade do Rio de Janeiro, tá bom? E aí a gente vai comentar um pouco sobre o último relatório do fundo, vai comentar um pouco sobre essa aquisição, tá bom? Lembrando que esse vídeo não consiste em recomendação de compra ou venda, tá bom? Então, antes da gente entrar no conteúdo, quero pedir para você dar aquela força pro meu canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve aí, deixa o seu like. Se você não quiser perder nenhuma novidade, já clica aí no sininho, tá bom? E eu aproveito para comentar também que na descrição aqui do vídeo eu deixei alguns materiais extras, alguns conteúdos, para caso você tenha interesse, é só você acessar. Beleza? Então, galera, vamos lá. Tô gravando esse conteúdo 9h30 da manhã, pregão fechado. A gente está aqui com um preço de R$ 98,48, um dividend yield aqui de 9,31 nos últimos 12 meses, uma queda de mais de 11%. Bom, é evidente tudo que tem acontecido ali com os fundos imobiliários, principalmente em função dessa abertura de curvas de juros futuros, toda essa incerteza com relação à nossa economia, com relação ao fiscal, e aí no ALZR não poderia ser diferente. A gente está tomando aqui essa pancada de 11%, beleza? Mas é o que eu falo, é sempre muito importante a gente olhar para fundamento, né? Entender os fundamentos, saber analisar os fundamentos, ver o que está acontecendo para ver se essa queda realmente faz sentido ou não. Olhando aqui para PVP, a gente vê um PVP de 0,95, é um fundo que tem ali quase 1% de participação no IFIX, mais de 155 mil cotistas, mais de 1 bi de patrimônio, uma liquidez ali que transita na casa de 1,1, 1,2 milhão de reais, beleza? O último dividendo anunciado, que foi anunciado no dia 17, vai ser pago dia 24, 80 centavos. Beleza? Então a gente vê ali uma certa constância. Quando a gente pega ali o relatório do ALZR, tá? A gente já tem ali o guidance para 2025, pelo menos para o primeiro semestre de 2025. Então, considerando o cenário atual do fundo, de geração de receita e tudo mais, a gestora ela projeta um guidance de 79 a 81 centavos por cota. Só que em hipótese alguma você deve considerar isso como uma promessa de rentabilidade. Esse é o guidance projetando o cenário hoje. A gente pode ter alguma gestão ativa, venda ali de portfólio, alguma coisa, alguma entrada, uma nova aquisição, e isso acabar mexendo, tá bom? Então essa é a expectativa considerando o cenário quando o relatório foi concluído, beleza? Mas você não deve encarar isso aqui como uma promessa. E aí vamos olhar os fundamentos ali do ALZR. Então a gente tem aqui na página 5 a parte de obrigações futuras. Então o fundo tem ali algumas obrigações, tá? Tem a parcela futura da Decathlon do Morumbi, que é inclusive aqui pertinho de casa. Tem as parcelas ali dos CDBs Ana Rosa e Morumbi, que são centros de medicina diagnóstica aqui em São Paulo. Tem também dos laboratórios da DASA. Tem o centro de distribuição aqui da FENSA, Coca-Cola, tem a Torre do Pão, tá bom? Então a gente tem aqui algumas movimentações, algumas obrigações, tá? E aí no relatório a gestora ela traz ali qual que vai ser, o quanto que vai ter que ser necessário de amortização para cada CRI, considerando ali 2024, 2025 e 2026, tá bom? Então a gente olha aqui percentual de alavancagem frente ao patrimônio líquido do fundo, 37,9%. Esse número deu ali uma subida em função das últimas aquisições do fundo, tá bom? Então, esse número historicamente deu ali uma subida, tá bom? Relação de obrigações futuras com relação ao ativo, a gente está falando de uma alavancagem de 30%, tá bom? Mas quando a gente projeta aqui o fluxo de receita, as necessidades ali, né, futuras, olhando para um cenário de 12 meses. Então, quando a gente projeta a receita em 12 meses e olha para as necessidades de 12 meses, a gente vê que a geração de receita consegue cobrir tranquilamente as obrigações financeiras, beleza? Então, a gente vê aqui que apesar da gente ter tido um aumento de vacância, tá, o que o fundo consegue gerar é mais do que suficiente para poder cobrir as obrigações, beleza? Então,
a princípio a alavancagem aqui não é algo que está incomodando ali a saúde financeira do fundo, tá bom? Então, quando a gente olha aqui o tamanho do fundo, o fundo cresceu consideravelmente ao longo dos anos, beleza? Ele era um fundo que focava em galpão logístico, que focava em laje corporativa, e desde um tempo a gente já começa a observar outras estratégias. Então a gente tem renda urbana, a gente tem data center, beleza? Então o fundo foi ficando ali mais híbrido, tá bom? E aí, agora o fundo conta aí com 21 imóveis, tem 2 entrando, o fundo vai passar a ter 23 imóveis, tá? Que é o tema desse fato relevante aqui, tá bom? Mas quando esse relatório saiu, né, a gente estava ali com 21 imóveis, 100% dos contratos de locação vigente são atípicos, beleza? A gente tem uma média aqui, e aí com essa nova aquisição essa média vai alterar, tá bom? A gente tem uma média aqui de 9,3 anos, então a gente está falando de contratos longos. Então eu tenho um fundo com majoritariamente contratos atípicos, uma média de prazo remanescente de 9,3 anos, que é uma média muito boa, tá? Isso traz muita segurança financeira. O fundo está bem diversificado em termos de inquilinos muito fortes, vacância zerada. Então, quando a gente olha o nível de fundamentos e quando a gente olha as quedas que a gente tem observado, não parece muito fazer sentido, né, o tamanho dessa queda frente ao que a gente tem observado ali de fundamentos. Tá? E quando a gente olha aqui percentual de aluguel por faturamento anual, a gente vê empresas que têm um faturamento superior a $1 bilhão. Tá bom? Então, realmente, é um fundo com fundamentos muito sólidos. A gente tem observado o aumento de alavancagem, mas isso a princípio não está impactando ali na saúde financeira do fundo. E aí, ontem, dia 20, a gente teve a divulgação deste fato relevante. O fundo está fazendo ali 2 aquisições de imóveis locadas aí para o Assaí. O fundo está fazendo 2 aquisições, uma na cidade do Guarujá e a outra na cidade do Rio de Janeiro, bairro lá de Bangu, Zona Oeste, tá bom? Então a gente tem aqui a loja Assaí. Fundo, ele basicamente, para as 2 lojas, ele teve um desembolso de dinheiro, que mostra um fato relevante um pouco aqui da estrutura, o interno, a localização, né? Bangu tá bem ali como a gente fala, na meiuca ali da Zona Oeste, beleza? Aqui o imóvel do Guarujá e tudo mais, tá? Um pouco ali de fotos. Esse imóvel aqui foi entregue ali em dezembro, né? Então é um imóvel realmente bem recente, que é a localização, tá bom? E aí, as condições do negócio, né? Então a gente teve ali com relação à loja do Rio de Janeiro, né? O valor foi de 72 milhões, então 10 milhões foram desembolsados no ato, beleza? E o restante vai ser aí via saldo devedor de um CRI existente. Então a gente vai ter mais um CRI entrando aqui na parcela de obrigações futuras. Então, a gente vai ter mais um CRI entrando aqui. Então a gente vai ter ali uma crescida de alavancagem, tá bom? No imóvel do Guarujá a mesma coisa, a gente vai ter ali, a gente teve um desembolso de dinheiro, né, de 18,7 milhões, na verdade que vão ser pagos ali, né, na data de fechamento, e depois a gente também vai ter a assunção ali do saldo devedor também de uma operação de securitização já existente. Então a gente tem aqui uma aquisição onde o fundo vai desembolsar um pouco do caixa e vai ter ali a assunção do saldo devedor de um CRI, beleza? E além disso, tá? A depender ali do que a gente tem ali de cumprimento de obrigações e tudo mais, tá? Você pode ter um valor adicional aqui que vai ser pago, tá bom? Em novembro de 2025, beleza? Então a gente tem aqui tanto o earnout lá no Assaí do Rio e um earnout, né? Um pagamento a mais ali no Guarujá. Beleza? Então, ao todo, essa operação está saindo ali por volta de 212 milhões de reais. O que é interessante, tá? Os imóveis estão 100% locados para o Assaí por meio de contratos atípicos, que trazem muito mais segurança financeira para o longo prazo, pelo prazo mínimo de 20 anos a contar da data de início de locações, tá bom? Então, aqui, o Assaí do Rio teve a vigência ali do contrato em dezembro de 2023 e o Assaí Guarujá inaugurou e teve a vigência em dezembro de 24. Então a gente está falando de vencimento em 2043 e em 2044. Tá? E aí, em função disso,
tá? Em função disso, a gente vai ter aqui o prazo médio de vencimento de contratos saindo de 9,3 para 10,2 anos, tá bom? Então a gente trouxe aqui no relatório que o prazo médio de vencimento de contratos 9,3. Esse prazo vai alongar para 10,2. Então a gente vai ter um alongamento desse prazo médio. E eu já falei em diversos momentos, tem uma aula no meu curso de fundos imobiliários também só sobre isso. Inclusive, se você quiser acessar o curso, tem o link aí na descrição. Quanto maior a média de prazo que você tem ali para vencimento de contrato, mais estabilidade você tende a ter no fundo, mais previsibilidade de receita, melhor é a estabilidade de dividendos, melhor tende a ser o cumprimento também das obrigações financeiras. Beleza? Então a gente tem aqui o Aeris R diversificando ainda mais a sua rede de inquilinos. Agora vai entrar ali o Assaí, beleza? Então o fundo vai passar de 21 para 23 imóveis, contratos aí de 20 anos, vencimento em 43 e em 44, o prazo médio vai alongar. E ainda assim, o fundo conta com uma queda de mais de 11% nos últimos 12 meses. Então, isso é importante para vocês verem os fundamentos frente às quedas que a gente tem observado no mercado. Beleza? Então, comentando aqui sobre a nova aquisição, trazendo um pouco ali dos últimos números do Aeris R, e que fique claro que esse vídeo não consiste em recomendação de compra ou venda. Beleza? Então, era isso. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Reforço os pedidos que eu fiz no início aqui do vídeo. Deixa aí seu like, se inscreve, clica no sininho, tá bom? Caso tenha interesse no curso ou em algum outro material, basta acessar os links que estão na descrição do vídeo. Combinado? Galera, então é isso. Obrigado aí pela atenção. Nos vemos aí no próximo conteúdo.